Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para fazermos uma nova gravação. Ontem eu mandei um vídeo para vocês, que era um vídeo sobre o Covid-19. Um vídeo produzido pela Prefeitura de Uberlândia, que mostra a verdadeira realidade da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. E aquele vídeo faz nós pensar. Então, acredito que vocês gostaram e deram o like, fizeram seus comentários, porque a gente precisa levar a mensagem para o mundo, mas é preciso também colaborar com os órgãos do governo, colaborar com nossos governantes e com o sistema da vigilância sanitária do nosso país, para que tudo o povo possa dar aquela colaboração. Estamos em momento de crise, momento difícil, momento que precisa do apoio de todo mundo. E com certeza o povo brasileiro é um povo sábio, um povo que sabe agir, assim como todos os povos do mundo são inteligentes e sabem agir em tempo de crise. Então vão agir para que esse mal logo passe. Todo mundo sabe que essas pandemias, essas pragas existem desde o início do mundo. E sempre existiram sobre os homens, faz parte da carga pesada que os homens carregam desde o tempo dos Adamins, desde Adão Harishon e desde o tempo de Adão Belial. Então, isso faz parte. Adão Ra e outros, Adão Cadmo, e assim por diante, segundo a Cabala, são coisas que são cargas negativas que nós, filhos do homem, temos que carregar. Mas, minha gente, hoje o vídeo, se você estiver passando já de início aí, a primeira vez que você está no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, aí a tarjinha vermelha aí bem embaixo aí, vai se inscrevendo. E se você já é inscrito no canal, dá aí o seu like aqui, ó. Aí vai batendo o dedo aí embaixo e dando o seu like aí, fazendo seu comentário, porque com vocês aí me ajudando, eu vou conseguindo produzir mais vídeo. Eu tenho muita mensagem para levar para vocês, muita coisa para esclarecer e explicar. Hoje eu prometo que o vídeo vai ser um vídeo curto, porque eu preciso avançar nesses vídeos, mas eu não posso deixar também de resumir aquele conhecimento que vocês precisam ter. Hoje o tema do vídeo será História Mafranita, Iude, o Tempo Cósmico, o Reinado de Hanor. Hanor, do português, quer dizer Enoque, o reinado de Enoque. Enoque é o sétimo rei, Hanor é o sétimo rei da dinastia adâmica que governa sobre a terra, mas ao tempo do seu reinado já existia 130 príncipes, 130 reis menores que estavam subordinados a Hanor. Então, nesta época, a população já está bastante avançada, espalhada pela terra, havia um número muito grande de pessoas, o pessoal já havia, por exemplo, construído cidade, conhecido, já tinha corrido atrás das pedras preciosas, já tinha descoberto o ouro, os metais mais leves, como alumínio, o cobre e outros metais ele já conhecia, o ouro de aluvião, ele já conhecia as pedras preciosas, já tinham feito o adobe queimado nos fornos, já tinha produzido tijolo como pedra para edificar sua cidade, e assim o povo já tinha se tornado, grande parte deles, que eram nômade, o povo era nômade, mas tinha se tornado sedentário e construído povoados, cidades, como os filhos de Raim, lá, os filhos da tribo nodita, lá, os filhos de Caim haviam produzido a descendência deles, uma grande cidade também chamada cidade de Enoque, mas Enoque, filho de Caim, não o Enoque da descendência de Abraão, de Adão, todos eles eram da descendência de Adão, mas o Hanoque, filho de Caim, era um patriarca que tinha sido dado o nome, os seus filhos deram este nome nesta cidade. E assim eles vão ocupando as terras ali para a região para cima do Irã, vão chegando até a Índia, o Rio Amarelo, então vão ocupando toda aquela região. E Hanor era um homem santo.
Hanô era um homem que andava com Deus, porque era um patriarca que tentou restaurar a chama divina da fé monoteísta sobre a terra. Então o que ele faz? Ele restabelece o culto a Deus, porque sempre houve homens justos, sadiques, que honravam o nome de Deus. Isso sempre teve. Como também teve os homens, por exemplo, mau, os Adão-Ra, aqueles que eram mau, Adão-Belial, aqueles que lutavam, por exemplo, para trazer a idolatria, o culto pitonista, trazer o sacrifício humano, como se fazia muito antigamente nas tribos mais antigas e mais selvagens da terra. Tinha aquele costume de oferecer seus filhos aos deuses, por exemplo. Então isso aí era abominante do ponto de vista da Torá, sempre foi abominante. Deus sempre abominou esse tipo de coisa, porque Deus, na sua infinita bondade, ele se agrada dos sacrifícios dos lábios da pessoa, ou depois do sacrifício de animais, como eram feitos, mas nunca de sacrifício humano. O sacrifício humano foi instituído pelas hordas satânicas, pelas ordens que vêm de Satã, de Lilith, sucubos, incubos, e desse pessoal, desses pequenos demônios criados por Lilith, pelo anjo desviador, que povoam a região da terra e que povoam, ficam rodeando a terra, passando por ela, e existe esses espíritos maus, que é da parte de Deus, que Deus permite que esses espíritos maus ocupem a terra para poder desvirtuar a mente dos homens e para poder perverter a mente dos homens, para ver quais são os homens que são fiel e são um verdadeiro cumpridor dos preceitos divinos. Então isso aí tudo a vida existiu, independente de religião, independente de bandeira, denominação religiosa, mas sempre existiu, por exemplo, o bem e o mal. Aquele espírito bom produzido por Deus e o espírito mau que também é produzido por Deus, que serve para equilibrar as duas forças que existem no homem, para ver qual tipo de homem vai ser produzido, se a alma daquele homem está enquadrada num Adão Harishon ou no Adão Berial. Então, o que existe aí, minha gente, Hanosh, esse rei, patriarca, sétima descendência da dinastia adâmica, a sétima dinastia adâmica, era um homem fiel, um homem que andava com Deus. No seu tempo, ele foi um rei místico, um homem místico que andou muito, ele viajava pelas nuvens. Até no livro apócrifo de Hanô, o livro de Enoque, que fala por aí, conta ali, por exemplo, uma narrativa das quais ele viajava pelas nuvens, nas altitudes, o que faz muitas pessoas eruditos da Bíblia, eruditos da Torá, e faz estudiosos de natureza científica, a divagar sobre os extraterrestres que ocupavam esse território, porque diriam que ele andava em nave espacial, porque o relato que diz no livro fala com, digamos assim, com uma condição de como se fosse nos dias de hoje, como se eles estivessem num satélite, como se os olhos deles estivessem vendo de lá das nuvens a Terra, mas isso era visto pela curvatura da Terra, e ele já falava da redondeza da Terra, essa curvatura da Terra aqui, ele enxergava lá de cima, como se fosse um satélite. Esse é o relato da narrativa do livro de Hanur. Então esse rei foi um rei fiel, independente de tudo, aquela lenda, aquela parte mística que cerca, e mítica também, que cerca a sua imagem, mas ele foi um homem fiel a Deus, ele restabelece o culto divino e tenta levar para todos os reis, tenta abolir a Avodazará, que é a idolatria. Ele tenta abolir da face da terra toda a idolatria, aboliu o culto pitonista, que era um culto dedicado à serpente, aquela Nahash lá do início, que foi aquela mesma que induziu Lilith, a mulher desvirtuada, né, desvairada, aquela mulher de Adão no início, que é uma das Adamim que Deus cria 9 Adamins, né, 9 Adamim,
dos quais 4 homens, 5 mulheres, tudo colado pela costela do homem, como era Lilith e Eva. Eva, a mulher virtuosa, e Lilith é a mulher desvairada, aquela que leva Adão para o mau caminho. Divide Adão em 2 Adão, em Adão Harishon e Adão Harishon e Adão Belial, que é o Adão bom, primitivo, e o Adão mau, aquele que é contaminado com o fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento que não devia. Ele burlou as ordens divinas. Então, minha gente, como o reinado de Enoque restabelecia a chama divina, que ora permanecia na mão de muito poucos justos, ora ela quase caía por terra, precisava dos anjos, estavam constantemente na terra. Depois nós vamos ver lá no Bereshit, lá no Perek Shishi, ou seja, no capítulo 6, Passuque Arba, lá no Passuque 4, quando vai falar do gigante que havia na terra, dos nefilins que existia na terra, os Benei Elohim, que eram os filhos de Deus, e os Benei Ada, que eram os filhos dos homens. Então nós vamos dividir, vamos falar disso, não vamos falar hoje, mas vamos falar em outros vídeos. Mas para que vocês compreendam essa situação que eu estou explicando, que eu vou indo por parte, eu quero dizer para vocês que no tempo de Ranor procura esse rei Enoque do português, né? Procura trazer a fé, restabelecer a fé novamente para o povo. Porque ele é um enviado de Deus que anda com Deus, anda com os anjos, viaja pelo espaço, né? E vê que os homens estão tomando um caminho diferente daquela ordem divina, aquela ordem estabelecida sobre a face da terra, estabelecida como missão para que o homem purificasse e elevasse a sua alma nos 10 níveis, nas 10 sefirot da árvore da vida. Então, minha gente, eu vou falando disso. Ranor foi um homem justo do ponto de vista da Torá, foi um homem justo que buscou, um rei que busca reconduzir a humanidade para o caminho correto. Mas isso, no reinado dele, ele fez um grande esforço, mas depois a humanidade torna a se desviar, porque o anjo desviador e seus espíritos desviadores sempre estará na mente do homem, dizendo para o homem se desviar, sempre convocando o homem a se desviar do bom caminho. Por isso nós, homens e mulheres, somos sujeitos a essas duas forças. Uma força que puxa nós para fazer o bem, outra força que puxa para fazer o mal. Então a nós cabe o livre-arbítrio, ao homem e à mulher cabe o livre-arbítrio de decidir entre o que quer. Se quer caminhar pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Quem quer elevar sua alma, busca o caminho do bem. Quem não quer elevar, busca o caminho do mal. Eu não estou falando aqui de denominação religiosa, amigo. Bem, não, estou falando de espiritualidade. Não é denominação religiosa. Você pode ser da religião que você for. Pode ser da religião árabe, muçulmano, pode ser judeu, né, do judaísmo, pode ser cristão, cristianismo, pode ser budista, né, pode ser shintoísta e pode ser brahmanista, pode ser da religião que você quiser, filosofia religiosa que quiser. Não importa a forma que você acredita em Deus, ou quem sabe até nos deuses que tem um rei chamado, que tem o Deus Rei, vamos dizer assim, por assim falar. É uma idolatria, tudo bem, no nosso ponto de vista monoteísta, mas é melhor que você acredite num conjunto, tendo um rei superior que comanda todos, do que você não acreditar em ninguém. Porque você não acreditando em ninguém, você está seguindo a linha, aquela linha que vem do espírito do anjo desviador, que diz: não existe Deus, não precisa acreditar nessas coisas, não tem nada, isso aí tudo já existe, o mundo, toda a vida existiu, o mundo está aí, não foi criado, ele existiu por conta. Vamos partir do helenismo lá, da situação grega, de que tudo existia, antes existia o caos, depois a ordem, mas quem era o caos? E quem era a ordem? Para com isso.
como é que vamos dizer o caos? Tudo era caos. Daí veio a ordem, criou a ordem. Mas quem trouxe a ordem? Quem trouxe a ordem no caos? Se existia o caos, existiu depois uma ordem, alguém colocou a ordem. Concorda comigo? Então tente, esse alguém é o Criador, é quem cria tudo, é ele que cria. Então não tem por onde escapar, nós temos que ser monoteístas, nós temos que acreditar no Criador, acreditar em tudo que ele criou e tudo que ele colocou. Assim como Enoque, né, o rei que tenta trazer a humanidade de volta para o bom caminho. E assim nós que temos essa mensagem de levar a espiritualidade, a fé ao mundo, independente de religião, independente de dominação. Não estou falando de denominação, porque eu não falo de denominação. Eu falo de espiritualidade, de fé, de religião, dentro da sua religião. Dentro da sua religião você pode servir a Deus. Pode muito bem servir o Criador e honrar o nome do Criador. Como Hanô fez, como Chet fez, como Enos fez e como Noa fez depois nos tempos dele. Mas então, minha gente, eu falei que o vídeo é curto e precisa ser curto. Não deixe de dar o like, não deixe de fazer seu comentário, não deixe de se inscrever no canal se você passou pela primeira vez. E uma boa noite a todos vocês e fique com Deus e vamos enfrentar essa pandemia com fé e esperança. Meu boa noite.